Vamos orar? Então, gente, muito boa noite. Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos aí, onde você estiver, pedir que você feche os seus olhos. Em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Eu peço ao Senhor desde já que o Senhor possa conduzir aqui essa live, que o Senhor possa conduzir as palavras que aqui forem faladas, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa livrar cada um aqui do mal, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, que realmente o Senhor possa estar com cada um de nós. Meu Deus, que desde já a presença do Senhor possa estar na vida de cada um aqui. Desde já, Pai, nós pedimos ao Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, nós pedimos a Tua força, nós pedimos que o Senhor, Pai, possa estar nos ajudando. Cremos no poder do Senhor, cremos na misericórdia do Senhor, cremos na bondade do Senhor. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, estar indo de encontro também aos nossos familiares, que o Senhor possa estar protegendo os nossos familiares, que o Senhor possa estar guardando os nossos familiares. Meu Deus, que a vida de cada um aqui seja abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, muito boa noite a todos que estão chegando aí, a paz do Senhor a todo mundo. Nós vamos cantar um louvor e daqui a pouco eu vou entrar com uma palavra abençoada que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. E não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém, gente? Amém? Você que tem uma Bíblia e quiser abrir, abre comigo aí no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 5. Amém? Vamos ler então? Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Para quem entrou depois aí, nós lemos Josué capítulo 1, versículo 5. Gente, Josué capítulo 1, versículo 5. Amém? Só para a gente contextualizar aqui, deixa eu só abrir aqui de novo que eu perdi o foco aqui. Eu vou ler de novo esse versículo aqui. Só um instante, deixa eu só me achar aqui. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Eu quero falar um pouco hoje sobre coragem. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão sendo atemorizadas pelo medo. E a gente entender sobre a importância da coragem neste momento é extraordinário. Você entender a importância de você ter coragem em um momento onde as pessoas não estão tendo coragem, isso é extraordinário. Para quem conhece um pouquinho dessa história, do povo de Israel, Moisés ele pega o povo, sai do Egito com esse povo na intenção de levar esse povo para Canaã. E nesse caminho durou muitos anos. Eles ficaram 40 anos no deserto. Só que Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. Só que, se a palavra de Deus diz que eles iam entrar na Terra Prometida, eles iam entrar na Terra Prometida. Só que dali para entrar na Terra Prometida precisava de alguém para liderar. E quem ficou para liderar? Josué. Só que existia um monte de problema com aquele povo de Israel. Um povo problemático, não muito diferente da gente hoje. Uma galera problemática, uma galera que reclamava, uma galera que inventava um monte de situação, uma galera que queria voltar para o Egito, uma galera que tudo reclamava, que se dava sol reclamava, se dava chuva reclamava, se tinha comida reclamava, se não tinha também reclamava. Era uma galera que não sabia exatamente o que queria. E esse povo deu muito trabalho para Moisés. E era o mesmo povo que ia dar trabalho para Josué. Eu só estou fazendo contando a história rapidamente aqui para a gente entrar, um resumo para a gente entrar no assunto. E tem um detalhe. Não só aquele povo que era problemático, não era só aquilo que era o problema que Josué tinha que enfrentar. Não, tinha os inimigos também. Além daquele problema, tinha os inimigos que Josué tinha de enfrentar. Então agora Josué assume a liderança de conduzir mais de quase 2 milhões de pessoas para atravessar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Então Deus chega para ele e fala assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aí Deus fala, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí Deus chega para ele e estimula ele a continuar, porque Deus ia estar com ele. Aí continua assim, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, o que Deus naquele momento encoraja Josué? Porque ele ia precisar de coragem. E por que a gente precisa entender sobre coragem? Porque a gente está vivendo momentos que a gente precisa de coragem. Aliás, não é só agora que a gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem em todos os tempos. Porque todos os dias, independente de estar vivendo crise ou não, todos os dias existem desafios nas nossas vidas. Todos os dias a gente é desafiado. E se a gente não tem coragem, a gente retrocede. Logo, se a gente retrocede, a gente não agrada a Deus. Deus ele não gosta dessa galera que volta atrás. Deus ele não gosta da galera que retrocede. Deus fala que ele não tem prazer naqueles que voltam atrás. Qual que é a ideia de Deus? É que a galera segue em frente. O problema é que as pessoas, através do medo, elas ficam voltando. Através do medo, as pessoas vão retrocedendo. E a ideia, quando Deus chega para Josué e fala, tenha coragem e segue em frente, é para ele exatamente não voltar. E se Deus falou para ele ter coragem, porque Deus sabia que ele podia ter medo. Ou ele estava com medo, ou em algum momento ele ia ter medo. Então Deus encoraja ele para ele seguir em frente. Naquele momento, Deus fala com ele, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E da mesma forma que Deus foi com Moisés, foi com Josué, ele é com a gente, não mudou nada.
Não mudou nada. Se ele foi com Moisés, foi com Josué, ele é com a gente. Só mudou o tempo e as pessoas. Só mudou que aqui agora não é Moisés e não é Josué, somos nós. Então não mudou. No Deus ele não mudou. Da mesma forma que ele encorajou Moisés, da mesma forma que ele encorajou Josué, ele continua nos encorajando. Acontece que hoje existe uma turma aí, todo mundo, uma galera que está com medo e retrocedendo. Não é o que Deus quer. Deus quer que as pessoas sigam em frente. Gente, eu estava assistindo um camarada ontem, eu não sei se alguém conhece, chamado Diniz. Para quem não conhece, Diniz, ele é um bilionário brasileiro e ele está ligado ao ramo de educação. Ele tem vários negócios no ramo de educação, escolas e etc, etc. Talvez alguém conheça. E assim, eu me surpreendi porque eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha ouvido ele mesmo falando e nem visto ele. E ontem eu estava assistindo uma live, ele estava fazendo uma live conjunta com o Marçal, Pablo Marçal, e aí no final o Marçal perguntou para ele assim: ô Diniz, se você tivesse uma mensagem agora, se você tivesse com o microfone agora e diante de 7 bilhões de pessoas, ou seja, diante de todo mundo, porque o mundo tem 7 bilhões e pouco de pessoas. Então o Marçal perguntou para ele: se você estivesse diante de 7 bilhões de pessoas agora, o que você falaria para essas pessoas? Deixa uma mensagem final aí para essas pessoas, se você pudesse deixar uma mensagem final. Aí ele falou duas coisas e que me impactou muito e que eu quero compartilhar com vocês e que foi o que me levou também, fui direcionado por Deus também a trazer uma mensagem aqui baseado nessa mensagem que eu ouvi ele falando. A primeira coisa que ele falou: tenha fé, tudo passa. Isso, eu vou repetir, o Marçal perguntou para ele assim, ó: se você tivesse de passar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas, ou seja, para o mundo todo, para todo mundo que está ouvindo, porque neste momento o mundo todo está lutando contra uma coisa só. E ele falou: se você pudesse passar uma mensagem para todo mundo, o que você falava? E ele falou: tenha fé, tudo passa. Aí eu falei assim: esse camarada deve estar ouvindo minhas pregações em algum lugar aí. Eu falei: ele deve estar me assistindo em algum lugar. Porque teve um tempo aí que eu fiz quase que uma série de pregações. Tudo passa. Com todo dia, toda vez eu colocava um tema diferente, mas no fundo a série, o tema central da série era que tudo passava. Ou seja, se a pessoa tiver fé, tudo passa. Só que ele deixou uma segunda mensagem. E a segunda mensagem, a primeira foi: tenha fé, tudo passa. E a segunda mensagem ele falou bem assim, ó: diante de Deus, sempre de joelho, diante dos problemas, sempre de pé. Nossa, essa mensagem me impactou muito. Sabe por quê, gente? Porque presta atenção, pensa comigo. O camarada ele fala: diante de Deus, sempre de joelho, e diante dos problemas, sempre de pé. E o que me impactou? O que me impactou é que as pessoas, o ser humano está fazendo ao contrário. Diante de Deus, as pessoas estão ficando de pé e diante dos problemas elas estão se curvando. E ele não falou isso. Isso é eu que tirei através do que ele falou. Eu fiz uma reflexão e cheguei a essa conclusão. Ele só falou a mensagem e deixou em aberto. E eu tirei a conclusão que diante de Deus as pessoas estão ficando de pé e diante dos problemas as pessoas estão se rebaixando. Diante dos problemas as pessoas estão se diminuindo, quando era o contrário. Então, assim, às vezes a pessoa está com um problema e ela começa assim: ah, mas eu não consigo, esse problema é demais para mim, eu não consigo resolver, eu não vou aguentar, eu não aguento mais isso. E aí ela começa a se diminuir diante do problema em vez de resolver. E quando chega diante de Deus, as pessoas ficam: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que isso? Por que isso? Eu não mereço isso. Ou seja, questionando como se Deus tivesse dado alguma explicação para alguém. Gente, entenda isso aqui: Deus não precisa dar explicação do que Ele faz para ninguém, para nenhum de nós. Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Deus é Deus e Ele faz da forma que Ele quer, e Ele não está nem aí porque você pensa. O que você pensa, deixa eu te falar, o que você pensa não significa nada para Deus. O que você pensa não significa nada para Deus. Ele faz da forma que Ele quer. Ah, mas com que base você fala que o que você pensa não significa nada para Deus?
A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E que os pensamentos deles é melhor do que o nosso. Então preste atenção. Se os pensamentos de Deus não são os nossos, Deus falou, os meus pensamentos não são de vocês. Se os pensamentos de Deus não são os nossos, se eu tenho um pensamento e Deus tem outro, qual é que você acha que vai ser usado? Qual que você acha que vai ser aplicado? Qual que você acha que Deus vai fazer? O pensamento dele ou o pensamento da gente? O dele, é claro, porque ele vai fazer da forma dele. E às vezes o que a gente está pensando, a gente não sabe da forma certa. E Deus sabe o que é melhor. Então ele faz da forma dele. Então já pega logo essa palavra aqui, que Deus ele faz da forma que ele quer. Então o que você tem que fazer? Acatar da forma que Deus quer e pronto, acabou. Então, inspirado na mensagem do Diniz, né, é um brasileiro, depois se você quiser pesquisar lá, é um dos bilionários brasileiros que falou isso e eu comecei a refletir sobre isso. Inspirado na segunda frase dele, diante de Deus, sempre de joelho e diante dos problemas, sempre de pé. O que a gente tem de fazer então? Se humilhar diante de Deus. E quando eu falo de joelho diante de Deus, tem duas versões. Não sei se eu posso falar versão, né? Mas tem duas situações. Primeiro, a literal, que é realmente você de joelho, aonde você ajoelha, ora, onde você busca a Deus. Essa é a literal. O sentido da palavra de joelho, essa é a literal. Você vai lá, ajoelha, ora a Deus e busca. E o sentido pode ser metafórico. O que é metafórico, Rogério? É de comer? Não é. É como se... A segunda é como se fosse um exemplo. Por exemplo, você pode ficar de joelho diante de Deus na sua humildade. De joelho a gente subentende como você se humilhar diante de Deus, você entender que Deus faz do que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, sem pedir explicação para ninguém, porque ninguém deu conselho para Deus, ninguém aconselha a Deus, ninguém deu ideia para Deus criar o mundo, Ele fez da forma que Ele quer. Então a gente tem que entender isso. Então eu que precisa de Deus, é a gente que tem que humilhar diante da poderosa mão de Deus. A Bíblia diz isso lá não lembro se é Tiago ou Pedro, mas a Bíblia diz que a gente tem que se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Na verdade, a Bíblia diz exatamente assim, que a gente tem que se humilhar sob, ou seja, abaixo, a poderosa mão de Deus. Porque Ele nos exaltará no tempo certo, ou no tempo oportuno, ou no tempo dele. Então a gente tem que entender isso, que a gente tem que humilhar diante de Deus. Como diz o Diniz lá na frase dele, diante de Deus, sempre de joelho. Agora vem a segunda parte, diante dos problemas. Aí você tem que ficar de pé. Diante do problema, você tem que levantar a cabeça e falar, vamos resolver isso aqui. O que tem para fazer para a gente resolver? Vamos resolver. Gente, eu fui alguém que por muitos anos da minha vida, até pouquíssimo tempo, eu fugi muito de problema. Até que eu descobri que aonde eu ia tinha problema. Qualquer lugar que eu fosse tinha problema. Então eu decidi resolver ele para mim ficar em um lugar por mais tempo sem o problema. Mas eu descobri que depois vem outros problemas. E você há de concordar comigo. Aonde você for vai ter problema. E não é porque de repente alguém está falando, se aonde eu vou ter problema, será que sou eu o problema? Até pode ser, mas tô brincando. Mas até pode ser. Mas, na verdade, independente de se você for o problema, né, ou se você não for o problema, mas aonde você for, vai ter problema. Porque problema é coisa da terra, problema existe na terra. Então, seja você a melhor pessoa do mundo, aonde você for, vai ter problema. Então, se a gente fugir a vida toda deles, a gente nunca vai resolvê-los. Tem gente que sabe que tem que resolver um problema no casamento, tem gente que sabe que tem que resolver um problema financeiro, tem gente que sabe que tem que resolver um problema com a saúde, tem gente que sabe que tem que resolver um problema com suas emoções, tem gente que sabe que não está bem espiritual, que precisa resolver esse problema espiritual, mas o que a pessoa faz? Ela se omite e ela começa a se rebaixar diante do problema, e o problema começa a virar superior na vida dela, ela começa a se abaixar e falar, eu não resisto isso não é pra mim,
Ai, meu Deus, eu não aguento isso. Ai, mas eu andava de jegue. Não tem problema não, também andava. Mas eu não sei nem ler direito, aquela coisa toda. E aí começa a ficar com aquele espírito de autopiedade e começa a deixar com que o problema vença, com o problema domine. Como na época de adolescente, que a galera ia brigar na escola, não sei como é que a galera tá falando hoje. Eu acho que nem a galera fala isso, né? Que a galera hoje nem briga assim mais, só quer matar os outros. Mas a galera fala assim, eu vou ir contra você com os 2 pés no seu peito. Isso você tem que fazer com o problema. Você tem que ir em cima do problema assim, com os 2 pés assim, ó. E pra arrebentar com o problema, sabe? Ou seja, acabar com ele, aniquilar com ele. E diante de Deus? Aí diante de Deus você ajoelha. Aí diante de Deus você se humilha sob a poderosa mão de Deus. Porque Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele bem entender. E Ele não precisa dar explicação para ninguém. Tá? Deus não precisa dar explicação para ninguém. Você pode dizer, mas eu quero perguntar a ele. Tudo bem, você pode perguntar e ele pode falar porque ele está fazendo. Mas não que ele te deve explicação. Ele fala se ele quiser. Se ele não quiser também, ele não fala. E tá tudo bem. E a gente que tem que acatar porque ele é dono de tudo, é dono de todas as coisas. E quem é você para pedir explicação para Deus? Você pode pedir de forma humilde? Pode. Você é livre para fazer isso. E se ele não der? Ele não quis dar e pronto. Mas entenda uma coisa, entenda que diante de Deus, sempre de joelho, e diante dos problemas, sempre de pé. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo um momento agora e que as pessoas estão tremendo de medo. A gente está vivendo um momento agora que as pessoas já estão prevendo a destruição para o futuro. As pessoas já estão prevendo que daqui tantos meses vai estar pior. E aí cada vez mais as pessoas vão retrocedendo e se aniquilando diante do problema. Quando na verdade Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Só que antes de Deus falar isso com Josué, Deus falou com Moisés também, que era para Moisés ir em frente. Só que Deus fala com Josué o seguinte, da mesma forma que eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E a mesma forma é com nós hoje, gente. Da mesma forma que ele foi com Moisés e com Josué, ele é com a gente hoje. Moisés e Josué hoje não tá mais aqui, mas a gente tá. E ele fala ser forte e corajoso. Aí a Bíblia também vai falar que aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer nessa galera que retrocede. Mas aí por que a galera às vezes retrocede? Porque elas crescem diante de Deus e diante do problema ela se diminui quando tem que fazer o contrário. Diante de Deus ajoelha e diante do problema cresce. Enfrenta o problema, resiste o problema. A Bíblia diz, sujeitar a Deus é resistir o diabo. Ou seja, quem é que você tem que sujeitar? A Deus. E o resto você resiste, o resto você enfrenta. Se é diabo, se é problema, se é sei lá o que, você enfrenta. E quem que você sujeita? A Deus. Porque os problemas que vêm, às vezes querendo derrotar, às vezes querendo te colocar para baixo, às vezes querendo fazer com que você desista, não é para você desistir, é para você criar um impulso, aprender e crescer. Esse é o momento de você aprender, este é o momento de você crescer, para você criar um impulso e além, e aonde você nunca imaginou, porque Deus falou que é pra gente ser forte e corajoso, que Ele está com a gente. Agora depende se você vai crer na palavra ou não. Eu vou repetir aqui pra gente fazer a oração. Ele fala aqui, ó, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a seus pais. Josué agora tem uma missão de passar o povo pelo Jordão para entrar na terra prometida. E Deus sabia o tamanho da dificuldade que Josué ia enfrentar. Por isso que ele falou ser forte e corajoso. Você acha que Deus não sabe a dificuldade que a gente tem? Você acha que Deus não sabe a dificuldade que você tem? A dificuldade que você enfrenta, a dificuldade que eu enfrento? Por isso que ele fala que é pra gente ser forte e corajoso. Porque se a gente não for corajoso, o que a gente faz? A gente desiste. Se a gente desiste, Deus não tem prazer, porque ele fala que não tem prazer naqueles que retrocedem. A minha alma não se compraz naqueles que retrocedem, aqueles que voltam atrás. O que é aqueles que voltam atrás? Aqueles que desistem, aqueles que não vão para cima, aqueles que não metem o pé no peito do problema para enfrentar, para resolver. Só que a gente tem que ir, tem que resolver. Entenda isso. A gente tem que resolver as coisas que tem de resolver. Eu tô com problema nisso aqui. Tem que resolver.
E diante de Deus, o que você faz? Em vez de você ficar querendo colocar Deus contra a parede quando você tiver com problema, porque a maioria das pessoas é assim, às vezes está com problema e quer colocar Deus contra a parede. Deus, por que minha vida está assim? Se o Senhor é Deus mesmo, por que não faz isso na minha vida? Satanás quis incentivar Jesus a fazer isso. Se tu é mesmo filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão? Jesus estava na cruz e falou, você não é o filho de Deus, por que você não desce daí e o ladrão falou, por que você não salva você, salva nós e salva você? E as pessoas passavam embaixo e falavam, por que você não desce daí? Se você é mesmo filho de Deus, curou tanta gente, fez isso e aquilo, por que você não salva você mesmo? Mas Jesus ele não se ligou nisso. Jesus não se ligou com essas coisas. Simplesmente ele foi lá e cumpriu o propósito dele. Da mesma forma é a gente hoje. A gente não precisa colocar Deus diante da parede. Deus, se o Senhor é mesmo Deus, por que minha vida está assim? Por que eu não consegui isso? Por que eu não fui curado? Por que isso? Por que isso, aquilo, outro? Você não precisa colocar Deus contra a parede. Se você quer orar e quer conversar com Deus, conversa com Ele numa boa, como pessoa humilde, como servo. Mas, diante dos problemas, aí você levanta mesmo para arrebentar com tudo e resolver todos os problemas. Amém? Nós vamos orar. Que Deus abençoe você. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me dar a oportunidade, Pai, de levar essa mensagem para cada um que aqui ouviu. Cada um que ouviu aqui, Pai, e decidiu no seu coração ser forte e corajoso. Porque não é momento de retroceder, não é momento de ter medo. É momento de ir, de enfrentar o problema. É momento de ir, de arrebentar com o problema. Mas também é momento de se ajoelhar. É momento de se humilhar sobre a poderosa mão de Deus. Porque diante de Deus a gente sempre tem que estar de joelho. E diante do problema a gente vai em frente e resolve. O problema é para ser resolvido. E com Deus é para a gente se humilhar. Porque no tempo dele ele vai nos exaltar. Meu Deus, muito obrigado, Jesus, por essa mensagem ter chegado a cada ouvido. Que cada ouvido que ouviu essa mensagem possa segurar essa mensagem no seu coração. E seguir em frente, segurar essa mensagem no seu coração e não desistir, não retroceder, porque o Senhor não tem prazer nos que retrocedem, naqueles que desistem. Meu Deus, abençoa a família de cada um aqui, abençoa a vida de cada um aqui, que cada um possa ser muito abençoado no Senhor, que possamos viver os melhores momentos das nossas vidas. Aquilo que tem de melhor ainda não veio. Se algumas pessoas pensavam que já viveu de melhor e que está vivendo o pior agora, estão enganados. O que há de melhor ainda está por vir, porque o melhor do Senhor sempre está por vir. Muito obrigado por esta noite, que a família de todos seja abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Eu tô muito feliz de poder compartilhar essa mensagem com cada um de vocês. Que cada um de vocês seja muito abençoado e pode ter certeza, siga em frente. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor dele ainda não veio. O melhor dele sempre está por vir, tá bom? Que Deus abençoe muito a vocês. Que Deus esteja sempre com vocês. Um beijo no coração de todos em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, fica na paz.